Sistema Norte de Comunicação. Estamos aqui diretamente do Salão Nobre do Senado Federal, onde iremos entrevistar inúmeras personalidades, familiares, amigos, políticos, governador João Azevedo, senador veneziano, senadora Daniela Ribeiro, entre outros nomes que compõem a política paraibana e brasileira e que traz o sentimento de amor, de carinho e de respeito ao eterno José Maranhão. Grandes vultos do Senado Federal, José Maranhão, no Sistema Norte de Comunicação. Diretamente do Salão Nobre do Senado Federal, estamos aqui com Miquica Leitão, 100% José Maranhão. Este vereador do MDB, presidente municipal do MDB de João Pessoa, que tem uma história totalmente ligada ao senador José Maranhão. Miquica Leitão, o que o senador José Maranhão representou em sua trajetória política? Zé Maranhão, além de ser um companheiro de partido, leal, amigo, era também meu conselheiro, né? O cara que um dos homens mais austeros que eu já vi na minha vida. É tanto que seu governo tinha aquela frase de austeridade e desenvolvimento. O Zé Maranhão que apagou o último canheiro da Paraíba, o mestre de obra, o Zé das águas, o Zé do povo, o Zé amigo, um homem leal, firme, correto e que sabia dizer um sim e um não, um homem verdadeiro. Sentimos sua falta. Muito grande a falta de Zé Maranhão, na política e como amigo. E estamos aqui nessa homenagem a ele, bastante merecedora. Uma das palavras que você utilizou durante a sua última fala foi lealdade, compromisso, amizade, como características do eterno senador e eterno governador José Maranhão. Estes ensinamentos você trouxe para a sua vida política? Qual o legado que Maranhão deixa dentro desses pilares que é lealdade, amizade e compromisso? Zé Maranhão era um homem respeitado na Paraíba e no Brasil todo. Aqui dentro do Congresso Nacional, por exemplo, Zé Maranhão era um homem mais respeitado aqui dentro do Congresso Nacional. Zé Maranhão deixou exemplos de vida. Eu mesmo sigo o exemplo de Zé Maranhão, que é a lealdade, a amizade e a honestidade, acima de tudo. Zé Maranhão foi senador, foi político por vários anos e nunca denegri a imagem de Zé Maranhão em hora nenhuma. Zé Maranhão é um homem e foi correto com todos os seus amigos e todos os paraibanos e, por que não dizer, com todos os brasileiros. Maranhão é um exemplo de honestidade. Em uma das suas falas, governador, sobre o homenageado do dia, José Maranhão, o senhor falou justamente sobre o respeito, que muitas vezes José Maranhão não tratava sequer como adversário, que tinha esse respeito com a pessoa, respeito com o outro. Quais as maiores memórias que trazem ao seu coração nesta tarde acerca do senador José Maranhão, do ex-governador José Maranhão? Na verdade, o legado de José Maranhão em termos de gestão é conhecido por toda a Paraíba, por todas as obras, por todas as políticas públicas implementadas. Mas eu sempre gosto de lembrar que por trás de um gestor existe um homem, existe uma pessoa. E esse, para mim, é o que mais marcou enquanto convivência que eu tive com ele, exatamente por fatos como esse que eu acabei de contar aqui. Em um debate político extremamente, eu diria que quente da política, que é necessário que ocorra também dessa forma, ele como adversário, muitas vezes me dava conselho no meio de um debate. Então isso para mim é uma demonstração muito clara do tamanho que o coração que José Maranhão tinha. Então para mim é um respeito muito grande da memória dele, por tudo que ele deixou para a Paraíba e sem sombra de dúvida, essa é uma grande e justa homenagem que se faz à história de José Maranhão aqui para todos nós, que sirva de lição. É importante que todos nós tenhamos a capacidade de aprender com quem verdadeiramente tem competência para ensinar. Muitas características entre José Maranhão, ex-governador da Paraíba, e o atual governador da Paraíba, João Azevedo, se assemelham. José Maranhão foi o governador que apagou o último candeeiro, que levou água ao Nordeste.
O governador João Azevedo levou intervenção asfáltica a quase toda a Paraíba, hospitais de campanha durante o Covid-19. Foi o governador que levou também o programa Tá na Mesa a quase 200 municípios paraibanos, criando restaurantes populares também para toda a Paraíba. Mas o que mais me assemelha, o que mais me traz a memória de semelhança entre o senhor e o governador José Maranhão é justamente a família. José Maranhão era um homem de família. A gente que lhe acompanha pelas redes sociais vê o quanto o senhor é apegado aos seus netos, aos seus filhos, à sua esposa e qual a mensagem que o senhor deixa à família do eterno governador José Maranhão. Eu não tenho dúvida nenhuma que a família é exatamente o grande anteparo, aquela proteção que é necessária para qualquer pessoa que depois de um dia muito atarefado de trabalho, de preocupações, encontra exatamente em casa, através dos seus familiares, o aconchego necessário para reenergizar e no outro dia você retomar o trabalho. Então eu preservo muito minha família, eu preservo muito essa relação familiar, de convivência familiar verdadeira, porque cargos, funções, isso é temporário e rapidamente passa. Logo, logo eu voltarei ao seio da família, para ficar inclusive mais tempo, porque eu tenho, de certa forma, uma ausência que eu preciso pagar futuramente. O Sistema Unorte de Comunicação agradece ao governador João Azevedo por essa entrevista e leva justamente o seu abraço a todo o povo da Paraíba. O Sistema Unorte de Comunicação que vai de João Pessoa a Cajazeiras. Um abraço a todos que nos assistem, obrigado. Até outra oportunidade. Estamos aqui direto do Salão Nobre, entrevistando nesse momento o prefeito Cícero Lucena, amigo da criança, selo Unesc, o que fez o calçadão do Cabo Branco, entre outras ações que Cícero tem desenvolvido também em sua gestão e que o Sistema Unorte de Comunicação tem acompanhado e retransmitido através dos seus secretários. Esta semana, Cícero, inclusive, entrevistamos o secretário executivo de Participação Popular, Tiago Diniz, que falou justamente que a sua gestão tem dado voz à população, para que a população possa escolher as demandas, as obras e tudo que venha realmente a beneficiar o povo pessoense. Mas nesse momento gostaríamos de falar da trajetória do senador José Targino Maranhão, deputado federal, governador por 3 vezes, senador da República, assim como também o Senado foi a sua casa. O que José Maranhão significa na sua concepção para a Paraíba e para o Brasil? Primeiro quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de ter entrado na política da Paraíba, com nomes ilustres que honraram não só a política paraibana, mas a política nacional. A exemplo de Humberto Lucena, Humberto Antônio Mari, José Maranhão, Ronaldo Cunha Lima e tantos outros que me convocaram para fazer parte da política, naquela época correligionário, e que, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma universidade da vida, uma universidade de conhecimento, mas principalmente de espírito público e de responsabilidade com as missões e com os cargos que, porventura, Deus dê a oportunidade de ocupar. E estar aqui presente com essa homenagem de reconhecimento a toda a história do ex-governador, ex-senador José Targino Maranhão, para mim é motivo de satisfação. É algo que o Senado tem praticado e que é fundamental para que fique os registros das práticas, dos atos, das coragem e do comprometimento público daqueles que representam os seus estados aqui no Senado. Além, obviamente, da relação pessoal e oportuna que tive com o senador José Maranhão, onde enfrentamos batalhas juntos, dificuldades, mas também podemos nos considerar vitoriosos, além da extensão da relação familiar que se tem com a certeza absoluta, e eu espero que outros possam dar sua contribuição na política, tomando como alicerce os ensinamentos do senador e amigo José Targino Maranhão. Nós do Sistema Unorte de Comunicação, assim como também todos os paraibanos e paraibanas, lembramos de uma eleição específica em que o senhor se desprendeu de algumas questões e declarou apoio à candidatura do governador José Maranhão ao governo do estado da Paraíba. Naquele momento, qual era o sentimento para declarar apoio ao governador José Maranhão?
o que o senhor recorda deste momento, deste processo eleitoral e quais os pilares que o senhor encontra nesse momento para expressar o seu sentimento de estar aqui hoje homenageando o senador José Maranhão? Exatamente naquele momento eu compreendia que o melhor para a Paraíba não poderia ser diferente do que o governador José Maranhão, pela sua experiência, pelo seu compromisso e pela sua prática de vida pública. E sem dúvida estar aqui hoje na companhia de tantos amigos é um momento de valorizar e de reconhecer exatamente essa contribuição histórica da vida pública do nosso estado e do Brasil como um todo. Nós do Sistema Norte de Comunicação, assim como todos os paraibanos e paraibanas que nos assistem, desde João Pessoa a Cajazeiras, agradecemos a ex-prefeito, desejamos vida longa ao senhor e ao seu mandato. A todos nós, muito obrigado e fiquem com Deus. O Sistema Norte de Comunicação de João Pessoa a Cajazeiras. Tenho o prazer de entrevistar agora a senadora Daniela Ribeiro. A senadora Daniela Ribeiro, que representa a voz da mulher paraibana, da mulher brasileira no Senado Federal. E esta voz traz consigo a garra e a determinação. Senadora Daniela Ribeiro, nós gostaríamos de saber, e a Paraíba também, o que o senador José Maranhão, homenageado nesta tarde, aqui em Brasília, no Salão Negro do Senado Federal, representa para a política paraibana e brasileira. Então, nós sempre, governador, senador, né, deputado federal, vice-governador, todo o histórico, prefeito, todo o histórico de José Maranhão, né, que levou a Paraíba e deu a Paraíba só frutos positivos, a gente precisa dizer. Né, e eu, como senadora, a primeira na história, tive o prazer de chegar até o Senado Federal e me sentar ao lado do senador José Maranhão, a ouvir conselhos de alguém que tinha maturidade, que tinha um entendimento extremamente estadista, de quem sempre lutou pela Paraíba, que sempre fez o bem à Paraíba. Então essa homenagem ela é mais do que justa, eu diria, ela é muito acertada, né? E aqui sempre os meus cumprimentos a toda a família do querido José Maranhão, a desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, a sua filha Alicinha, todos aqueles e extensiva a toda a sua família, né? Que recebe também nessa homenagem, né, as homenagens, obviamente, a toda a família. Então a gente fica muito feliz de estar aqui. Eu, como você disse, primeira senadora, né, poder contar de estar ao lado por um período tão importante. E a gente sempre dizer que o perdemos de forma prematura, porque o senador é muito forte, muito fisicamente, muito aguerrido, né, sempre gostou de estar junto ao povo da Paraíba, junto do povo, né, o senador do povo paraibano. Então a gente fica muito feliz em poder fazer parte desse momento da história, da vida, desse homem público, né, e um homem de família também, que tanto fez bem ao nosso estado. Senadora Daniela Ribeiro, a senhora tem um perfil pacificador, um perfil harmonioso no Senado Federal e na política paraibana, assim como o seu filho, o nosso querido vice-governador Lucas Ribeiro, a quem eu quero deixar o nosso especial abraço em nome do Sistema Norte de Comunicação, do seu irmão Aguinaldo, do seu pai Enivaldo. Mas, em determinados momentos da política, José Maranhão também teve um perfil, assim como a senhora tem, forte, emblemático, que realmente se faz necessário na política. Em uma palavra, se a senhora pudesse definir José Targino Maranhão, o senador que apagou o último candeeiro, que levou água ao sertão da Paraíba, com que palavra a senhora definiria? Eu definiria com duas, coragem e sensibilidade. Eu acho que para apagar todos os candeões tem que ter sensibilidade de saber da necessidade do povo, né, de luz. E coragem para fazer, então coragem para enfrentar as adversidades. Então, coragem e sensibilidade. Senador Marcondes Gadelha, nós gostaríamos de escutar do senhor qual a sua opinião, qual a sua visão do que José Maranhão representou de legado político, histórico e administrativo para o estado da Paraíba e para o Brasil. Eu tenho o José Maranhão como uma referência definitiva da vida pública, tomado no seu mais elevado sentido. Ele conjugava um sem número de virtudes, dificilmente encontráveis num conjunto tão harmonioso, ornando a personalidade de um só político. Ele era aquele administrador talentoso, eficiente, competente, honesto e responsável. O parlamentar
dirigente, acurado, preocupado com os problemas do Nordeste e da Paraíba. Mas era também um amigo generoso, leal e fraterno. Maranhão era também, indiscutivelmente, um articulador habilidoso, vocacionado para o sucesso eleitoral. Não por acaso, ele foi eleito 4 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal, vice-governador da República, da Paraíba, governador, senador da República em diversas ocasiões. Agora, ele também tinha resiliência na adversidade. Num dado momento, em 69, ele foi arrastado da vida pública pela mão impiedosa do arbítrio e não, mesmo assim não perdeu a sua fé nos valores democráticos. Eu tive o privilégio de participar com o Zé Maranhão, participar do seu governo como secretário de Agricultura, e aqueles foram anos de aprendizado para mim e de crescimento para o setor, graças aos espaços que ele abria à criatividade da nossa equipe. Hoje eu quero aqui manifestar o preito da minha saudade por Zé Maranhão e dizer que nós continuamos aqui, solidários à sua memória, aderidos à sua história, solidários como a terra às raízes arrancadas. E dizer que a sua história continua. E para nós continuaremos sempre entoando aquele refrão que encantou corações e mentes pela Paraíba fora. Andar com Zé, eu vou, que Zé não costuma falhar. Teríamos mais perguntas, sem dúvidas, a Marcondes Gadelha, mas ele conseguiu explanar tudo o que significa, que representou e que representa José Tagino Maranhão para o estado da Paraíba e para o Brasil. Não é à toa que eu lhe disse, antes da entrevista, que o senhor foi um dos maiores tribunos que já pisou no Senado Federal. Meus parabéns, minha admiração e um abraço em nome do Sistema Norte de Comunicação de João Pessoa a Cajazeiras, ao eterno senador Marcondes Gadelha. Muito obrigado e generosidade sua. Estamos falando em generosidade, estamos lembrando também Zé Maranhão, que era uma figura extremamente generosa, particularmente para comigo. Fico muito grato pela oportunidade de poder expender aqui alguns conceitos que sempre guardei na alma a seu respeito. Deputado federal Wellington Roberto, o senhor que teve a oportunidade de conviver com o senador José Maranhão, que inclusive teve seu filho indicado na chapa, em uma das campanhas que o senador José Maranhão disputou o governo do estado da Paraíba e seu filho foi o vice-governador nessa chapa. Quais as mensagens que Maranhão deixou para o povo paraibano? Quais foram as impressões? Qual a mensagem que o senhor deixa para a família de José Maranhão, para o povo da Paraíba, neste momento em que esse grande homem é homenageado no Senado Federal? Para mim é uma honra participar dessa grande homenagem a esse paraibano, que na verdade se tornou uma grande figura no cenário nacional da política. E essa homenagem que hoje Salles Gaudêncio, a esposa desembargadora Fátima Bezerra faz ao eterno senador José Maranhão, governador, não é mais do que justa. Maranhão é um legado que a Paraíba tem, o Nordeste e o Brasil. Porque Maranhão, além de sua experiência, começou lá de trás como deputado estadual, foi deputado federal várias vezes, senador da República, governador por várias vezes, e participamos juntos, numa amizade muito próxima, de várias campanhas, que foram campanhas que envolveu toda a sua trajetória na nossa querida Paraíba. E é dessa forma que eu me solidarizo a esses milhões de paraibanos que hoje estão com um sorriso no rosto, satisfeitos com essa homenagem que o Senado Federal presta para que Maranhão possa ter hoje o seu nome dentro da história do Senado Federal como os grandes vultos do Senado da República. Então, para mim, é uma satisfação. E trago aqui também o forte abraço de Bruno Roberto, que foi seu vice numa belíssima campanha, uma campanha que foi desfavorável em relação à questão de poder econômico e outras situações de poder que realmente figuraram naquela época, naquele tempo, mas, infelizmente, não logramos isso, mas ficou na história
né, essa amizade próxima, repito, para que nós possamos realmente, né, ter o que contar aos nossos netos, né, aos amigos que fazem parte dessa história do eterno governador, senador José Targino Maranhão. Deputado federal Wellington Roberto, nós desejamos agradecer a sua fala, a sua mensagem a respeito do senador José Maranhão, mas gostaríamos também de, se possível, fazer uma pergunta política ao senhor. Especula-se na imprensa brasileira que o PL se aproxima do governo federal, se aproxima do governo Lula. O Wellington Roberto avaliza essa caminhada do PL para a base do governo federal, conta com o apoio, com o desejo de Wellington Roberto ou não? Você, como um bom repórter, sempre aproveita, né, as oportunidades e eu vou, logicamente, lhe responder. Eu faço parte do PL, eu sou uma pessoa que hoje, não posso dizer o decano, né, porque tem Valdemar da Costa Neto, que é o nosso presidente nacional, mas eu faço parte da história do Partido Liberal há 27 anos. Então, eu tenho que seguir a orientação nacional, a orientação do meu presidente, né, Valdemar Costa Neto e, logicamente, do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. É dessa forma que iremos seguir, mesmo com uma pequena dissidência em relação a problemas regionais que acontecem com uma determinada fatia da bancada, mas com certeza isso não vai, na verdade, fazer por onde com que o PL venha a participar do governo que está aí instalado por enquanto, né? Porque temos 4 anos aí que passa rápido e iremos assistir daqui a 4 anos a volta daquele ou das pessoas que estão ligados dentro da nossa legenda partidária, que é o Partido Liberal. Essa entrevista eu inicio diferente. Sistema Norte de Comunicação, entrevistando 1144. Messinho Lucena, o nosso deputado federal. Eu digo dessa forma, Messinho, porque o meu voto foi seu, como você e toda a Paraíba sabe. E nós gostaríamos de perguntar a Messinho, que relutou durante muito tempo para entrar na vida pública. Messinho teve o pai prefeito ainda quando ele era muito jovem, Cícero Lucena, o amigo da criança, o amigo do Unicef, o que fez realmente toda a orla de João Pessoa e hoje tem realizado uma administração muito próspera, muito proveitosa, que inclusive tem sido retransmitido através do Sistema Norte de Comunicação, que vai de João Pessoa até Cajazeiras. Mas das suas lembranças, enquanto jovem, em casa, do convívio do seu pai, do prefeito Cícero Lucena, do ex-governador Cícero Lucena, quais as memórias que lhe trazem no peito, no coração, acerca do senador José Maranhão, nesse dia tão importante que é o lançamento do livro Grandes Vultos do Senado Federal, José Maranhão? Primeiramente, eu queria agradecer, né, publicamente a oportunidade que você me deu junto ao povo de Sapé, ao povo da Paraíba, de estar aqui hoje buscando honrar da melhor forma possível a confiança do povo da Paraíba. Da mesma forma, num momento tão especial que nós estamos vivenciando hoje, que é exatamente o reconhecimento, é colocar na história aquele homem que foi uma pessoa que sempre trabalhou em prol do povo de Araruna, do povo da Paraíba, do povo do Brasil. O senador Maranhão tem uma vida política, uma vida pública irretocável, de deputado federal, de ex-governador, de senador, e sempre buscou exatamente o diálogo, sempre buscou a compreensão, sempre buscou o aconselhamento, mesmo em momentos na vida pública, Alexandre, que a gente teve em campos opostos, que a gente teve em palanques opostos, mas nunca faltou o respeito, nunca faltou, vamos dizer assim, o olhar para o próximo não como inimigo. A gente sempre se olhava como adversário naquele momento, mas quando se baixava os palanques, todos nós estávamos em prol da Paraíba, estávamos em prol de João Pessoa. Então, para mim é muito gratificante estar nesse momento, né, especial, parabenizar a todos que fizeram parte, né, desse livro, dessa biografia, para poder eternizar nas memórias e aqui na história do Senado Federal, esse grande homem que foi o senador José Maranhão, um exemplo e inspiração para nós que estamos, inclusive, entrando agora na política. Messinho Lucena, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela entrevista, desejar muito sucesso ao seu mandato. Tenho certeza que João Pessoa
e a Paraíba ganha muito com a sua atuação na Câmara Federal e aproveitar também esse momento que eu não posso perder, já que eu sou da zona da Mata Paraibana, sou da cidade de Sapé, assim como também o jornalista Giovanni Meirelles, né? Sapé também traz para o jornalismo agora Alexandre Kennedy no Sistema Norte, pediu seu apoio para a implantação do campus do IFPB. É uma luta que Sapé está travando, eu tenho acompanhado, independente de lados políticos municipais, eu acredito que a cidade tem que se unir e a classe política também nesse sentido. Peço o apoio do seu mandato no sentido da implantação do IFPB. Não tenho dúvida que poderá contar com o nosso apoio. Isso aqui, como eu bem falei, Maranhão serve de inspiração até nesse momento e nesse sentido, porque a nossa bancada da Paraíba ela é bastante unida e principalmente em assuntos que convergem para o pensamento de todos nós. Pode ter certeza que é um dos pleitos, e você me falava isso na campanha, quando você pôde me levar para a sua cidade e você só pediu uma prioridade, que traga o campus do IFPB aqui para a cidade de Sapé, que é uma cidade polo, é uma cidade que precisa, é uma cidade que precisa de capacitar os jovens, de dar oportunidade, de dar dignidade, para que a gente possa gerar emprego naquela região também. Então pode ter certeza que da minha parte, eu tenho certeza absoluta que a parte de outros deputados federais, sendo votado ou não em Sapé, tendo ou não base política na região de Sapé, todos eles estão imbuídos, porque a educação é algo fundamental para que a gente possa levar o Brasil para um futuro melhor, levar a nossa juventude para um futuro melhor e dar esperança para esse povo tão precisado. Sistema Norte de Comunicação, grandes úteis que honraram o Senado Federal. Agora, nesse momento, entrevistando Nara Ferreira, ela que foi assessora de imprensa, secretária, uma das pessoas mais ligadas ao senador José Maranhão. Nara, qual a mensagem que você traz ao povo paraibano, à família de José Maranhão, aos eleitores do senador, do governador, que ajudou a apagar o último candeeiro, que levou água, matou a sede do povo da Paraíba? Aquela pessoa que você convivia diariamente. Se ele estivesse aqui, qual a mensagem que você traria para ele? Olha, foram quase 5 anos do meu caso de convivência com o senador. Eu já fui trabalhar com ele já no segundo mandato, no terceiro já aqui no Senado, né, nesses últimos anos. E a saudade dele continua muito grande da parte de todos nós que trabalhamos com ele. Por quê? Porque ele deixou para nós um legado de sabedoria misturada com humildade, né? Eu fui trabalhar com ele, um senador, eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar tão próximo a um político como foi no caso dele, né? Porque eu trabalhava no sistema de comunicação aqui do Senado e fui convidada para trabalhar no gabinete e foi minha primeira experiência. E sempre você vai assim com expectativa, o pé atrás, né? E o senador, aos poucos, ele foi me conquistando mesmo, no sentido disso que eu falei, de sabedoria. Eu tive um aprendizado muito grande de política e de vida com ele, porque ele tinha esse carisma, não só com o povo da Paraíba, mas com quem trabalhou com ele também. Então, a mensagem que ele nos passou como funcionários foi isso, de humildade, de proximidade, mas de sabedoria com relação a como lidar com a política e como lidar com a vida, que no final das contas é a mesma coisa, né? Porque a política, a gente precisa da política para a vida e a vida é feita de política, né? Ele me ensinou muito, eu tenho muita saudade dele. Nara, você continua trabalhando no Senado Federal e eu gostaria de lhe perguntar, há um dia sequer, estando trabalhando no Senado Federal, que seja impossível não lembrar de José Maranhão, um dia que Maranhão passe despercebido, mesmo não estando fisicamente aqui, mas na memória dos que trabalharam com ele? Olha, esses corredores, o plenário do Senado, para mim, simboliza muito a memória de nós circulando aqui com ele, porque ele era muito presente. Mesmo com a idade já avançada, ele não parava, ele não cansava. Eu me lembro de uma das últimas vezes que ele esteve em Brasília, já na época da campanha, né? E já na época de Covid, inclusive, todo mundo de máscara, e ele pegava aqueles voos 3 horas da manhã, às vezes, né, para chegar aqui em Brasília cedo. E eu lembro que eu encontrei com ele, fui recebê-lo na chapelaria, né, nós funcionários, e eu perguntei, senador, o senhor saiu de madrugada de João Pessoa, o senhor não está cansado? Ele falou assim, não, minha filha, para descansar eu tenho a eternidade. Porque ele tinha esse vigor, essa vontade de trabalhar, essa força. Então, os corredores aqui, sempre que eu passo, que eu estou circulando por aqui, principalmente ali pelo plenário,
né? Quando eu vinha muito aqui com ele, a lembrança dele é sempre muito forte. Nara, muito obrigado. Sua entrevista, sem sombra de dúvidas, emociona, traz a memória de José Maranhão e, sem dúvida alguma, ele honrou e honra o nome, o legado do estado da Paraíba e do Brasil. Com certeza, eu que agradeço. Sistema O Norte de Comunicação. Estamos aqui com o escritor da obra José Maranhão, Grandes Vultos que Honraram o Senado, Francisco Sales Gaudêncio e Eduardo Peruso. Estamos aqui com Francisco Sales, ele que escreveu esta grande obra, narrando justamente a história do senador, do governador, do homem público, do estadista José Maranhão. Escritor, como foi para o senhor escrever essa obra e encarar esse desafio de contar a história de um dos maiores políticos do estado da Paraíba e do Brasil? Primeiro, o tempo curto, mas a vontade de ser grato a Zé Maranhão. Eu, além de ter sido um dos seus auxiliares, eu me tornei, nos últimos 20 anos, amigo do Zé Maranhão. Então, você escrever, você relatar, você contar a vida de um amigo é gratificante duplamente. Então, na sua concepção, além de escrever sobre esse grande estadista, sobre o governador, sobre o senador, sobre os feitos, suas realizações por todo o estado, falar dele como amigo foi muito mais forte e tocou muito mais o seu coração na hora de escrever, porque a escrita é uma concepção divina, né? A gente recebe de Deus, a gente recebe do universo, a gente recebe aquela orientação do que a gente está colocando na caneta, no papel, do que vai ser lido e vai ser eternizado. Então, Maranhão, para o senhor, muito mais amigo do que governador, muito mais governador que amigo. Existe como separar? É muito agradável estar no Senado brasileiro, onde o senador Zé Maranhão, por 2 vezes, ou melhor, por 2 legislaturas aqui esteve. E tem mais, reler ou se encontrar com o discurso, com a força do discurso Zé Maranhão pelo Nordeste e pelo Brasil, é duplamente também gratificante. Ao escrever, Francisco Sales Gaudêncio reviveu cada momento? Com certeza. É como disse, eu convivi há mais de 20 anos com o senador, seja como auxiliar seu, mas sobretudo como amigo. E falar de Zé Maranhão é falar da política brasileira, é falar da honestidade na vida administrativa e política. Um homem com quase 70 anos de vida pública, sem nenhuma mácula em sua história. É gratificante, sim. Maranhão já está eternizado no coração do povo brasileiro e no coração do povo paraibano. Francisco Sales Gaudêncio eterniza grandes vultos que honraram o Senado Federal José Maranhão na literatura brasileira. Nesse momento, entrevistamos no Senado Federal o eterno deputado Trócoli Júnior. Trócoli, que fez parte hoje do evento em homenagem ao senador José Maranhão. Grandes vultos que marcaram o Senado Federal. Sistema O Norte de Comunicação. Trócoli, qual o sentimento de participar deste evento, acompanhado de grandes autoridades e pessoas que conviveram com o senador José Maranhão, com o eterno governador José Maranhão? Você que esteve na Assembleia Legislativa enquanto ele esteve governador da Paraíba, que fez parte do MDB da Paraíba, qual o sentimento de falar sobre o governador José Maranhão? Inicialmente, o sentimento de muita saudade, né? Zé Maranhão eu tinha como um avô, como um conselheiro, como um amigo. E é o primeiro sentimento que me chega. E depois também de alegria de ter convivido com uma pessoa que deu tanto exemplo para a Paraíba. Foram muitos exemplos à Paraíba, principalmente na questão da prestação de serviço à população. Eu me espelhei muito em José Maranhão em toda a minha carreira pública, foram quase 30 anos de mandato consecutivo. E eu me espelhei nele, um prestador de serviço coletivo, um homem da população, um homem do povo, um homem humilde, simples, nunca deixou o poder e teve muito poder, porque foi deputado federal, deputado estadual, senador da República, governador 3 vezes, mas a simplicidade sempre foi a marca registrada de Maranhão. E para nós que éramos mais jovens do que ele, nós aprendemos muito com isso. Para a gente saber que tudo na vida é passageiro, que tudo passa e que o poder também é passageiro. E que quando a gente tem o poder, como ele teve muito,
e eu tive numa escala menor, que a gente use para fazer o bem às pessoas, que a gente use para levar benefício para as pessoas mais pobres, mais carentes, mais humildes. E isso, para mim, foi a maior lição que José Maranhão me deixou. O deputado Trócoli Júnior fala uma frase muito forte, e eu costumo dizer na minha vida, que o poder é passageiro. Mas Cícero Lucena foi prefeito e aproximadamente 20 anos depois voltou à vida pública. Quais os planos de Trócoli Júnior, eterno deputado Trócoli Júnior, para 2024 e para 2026? Eu gosto muito de dizer que meu futuro está sempre nas mãos do Senhor. Espero eu não precisar, entre aspas, não precisar é um termo até que eu gostaria de falar diferente, mas eu não gostaria de voltar ao mandato. Eu faço política sem ter mandato. Eu continuo prestando serviço à população sem precisar ter mandato. Então, meu futuro a Deus pertence, eu entrego nas mãos de Deus. E qual missão o meu Pai eterno, o meu Jesus Cristo de Nazaré, mostrar para um futuro meu, eu estarei presente e cumprindo o que Ele me mandar. Mas espero em Deus que eu continue na advocacia como eu estou, continue ajudando as pessoas como faço todos os dias, sem precisar estar na política. Foram 34 anos de muita luta, de muito serviço prestado, de muito sacrifício familiar, e que esses 34 anos serviram também para que eu pudesse agora, com 56 anos de idade, dizer, vou parar um pouco e vou dar atenção agora à minha família, que sempre foi a maior sacrificada por eu estar esses anos todos na vida pública. Sistema Unorte de Comunicação, presente no lançamento do livro Grandes Vultos que Honraram o Senado Federal, José Maranhão. Neste momento, ao lado da filha de José Maranhão, Letícia Maranhão. Letícia, nesse momento eu não quero falar com você como seu pai político, mas como seu pai, o pai José Maranhão. Qual o momento, qual o registro, qual a mensagem, quais os ensinamentos, o que é que seu pai deixou e deixa, porque o legado dele está vivo. Tanto está vivo na memória do povo da Paraíba, como sem dúvida alguma, muito mais vivo no coração dos familiares. Os discursos aí foram lindos, né? Assim, fora do usual, fora do impessoal. Todo mundo trouxe até uma parte mais pessoal de si, mas realmente o Zé Maranhão pai, o Zé Maranhão dentro de casa era uma pessoa diferente. Diferente no sentido mais acolhedor, mais pai, mais família da palavra. Mas a questão dos princípios, da integridade é completamente da mesma forma que ele é conhecido pelas pessoas mais importantes, pelas pessoas do trabalho dele. Então, o papai criou a gente com muita humildade, sempre com o pé no chão. Nunca foi uma pessoa que, apesar de, desde sempre, já ter sido uma pessoa privilegiada, né? Ele quis passar para a gente uma criação que eu tenho certeza que ele teve, que fez ele um homem humilde, fez ele um homem íntegro. E é isso que, inclusive, eu acho que fez ele receber esse carinho tão grande do povo, porque eles colocavam como uma pessoa assim, simples, humilde, e passou para a gente exatamente isso, conhecimento, tenham humildade, vão atrás do que é de vocês e sempre deixando isso bem claro no dia a dia, assim. Todo bom pai, ele é amoroso e ao mesmo tempo ele é exigente, né? José Maranhão deveria ter essa característica. Você como filha pode falar muito mais que ninguém, pode falar com muita propriedade. Qual era o lado carinhoso de José Maranhão, o gesto, como ele demonstrava o amor a uma filha, a Letícia? E qual era o lado exigente, o lado que ele impunha, cobrava do filho, o estudo, a dedicação? Você poderia falar para a Paraíba qual esses dois lados de José Maranhão, o lado amoroso e o lado exigente de pai? Os dois lados não dá para separar, porque sempre estava uma mistura, né? Dependendo de cada hora, ele era o que precisava ser para botar o exemplo dele de pai, fazer o papel dele ali.
Mas ele era sempre carinhoso, sempre recebia, quando chegava, recebia a gente com um sorriso. Aí falava, ô minha filha, venha cá. Aí botava para sentar na perna dele, fazia carinho, passava horas conversando. Um dia a gente chegou a ficar até de madrugada acordado, os dois, lendo a biografia de Steve Jobs. Eram uns momentos assim que se tinha com ele, mesmo sendo um momento mais íntimo de pai e filha, sempre tinha alguma coisa de conhecimento. Ele era uma pessoa assim, com a mente 100% o tempo todo. A parte da exigência vinha sempre também, né? Às vezes de uma forma mais suave, às vezes de uma forma mais dura. Mas, assim, era a forma que ele se mostrava e se portava que fazia a gente respeitá-lo muito. Então, ele nunca precisou levantar a voz, nunca precisou bater nem pensar, assim. Era só ele chegar com a palavra, sentar sério e ele conseguia colocar a gente na linha já. Recebendo tão bons ensinamentos e escutando todo o trabalho que o seu pai fez pela Paraíba, quantas vidas ele ajudou a salvar, seja através do combate à fome e da sede, lhe inspira a, num futuro, quem sabe, entrar na política e termos uma Letícia deputada federal aqui na Câmara Federal? Há essa possibilidade? Não, da minha parte, eu sou muito ávida com essas questões sociais, eu sempre tenho muito interesse, sabe? Eu acho que essa parte eu peguei muito dele. Esse senso de justiça, esse senso de se colocar no lugar do outro, principalmente os mais necessitados, mas essa área da política mesmo, eu acho que ficou mais no sangue dele. Pro meu veio só o lado dessa avidez, mas de entrar mesmo no ramo, não. Neste momento, estamos entrevistando o presidente em exercício do Senado Federal, o cabeludo veneziano, aquele que lá atrás começou sua trajetória política na cidade de Campina Grande. Foi prefeito de Campina Grande e, ao lado de Maranhão, trilhou muitos caminhos na política paraibana. E melhor do que veneziano, não há para falar acerca desse grande homem público. Veneziano, qual o sentimento que você tem quando se fala em José Maranhão nas caminhadas pela Rainha da Borborema? Primeiro dizer que o Senado Federal, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, que foi colega do governador Maranhão aqui no Senado, gostaria ele próprio de ter participado e presidido esta sessão solene, não podendo, por força de uma ausência justificada, afinal ele foi participar acompanhando a comitiva do presidente Lula, mas fez questão de saudar a presidenta desembargadora Fátima Maranhão e, em nome da desembargadora, a todos que estiveram nesta tarde, num instante muito caro e muito emotivo, quando vimos reunidos pessoas que conviveram, algumas mais de perto, com a convivência quase que familiar, outras que conviveram politicamente, mas sempre vendo e identificando que cada uma delas poderia, daquela tribuna, trazer algumas experiências de vida que tiveram com o governador Maranhão. Uma destas pessoas fui eu próprio, como foi o então senador Vital do Rego Filho, companheiro de Maranhão, inclusive numa das célebres campanhas, quando o governador Maranhão foi candidato ao governo, Vitalzinho ao Senado, e que terminou sendo eleito senador da República, como também a senadora Nilda, e que coube à senadora Nilda a maior das responsabilidades. Imagine você, Alexandre, depois de um episódio que nos enlutou, que foi exatamente a ausência e a perda do governador Maranhão pela Covid, a responsabilidade que recaiu sobre os ombros da senadora representar o nosso Estado, substituindo a quem? Ao senador José Maranhão. Mas ela se ouve muito bem. Mas a história do governador Maranhão, e eu fiz questão nas minhas saudações, foi a de dizer, o governador Maranhão, partiu com a certeza de que as pessoas, todos aqueles que tiveram, como deputado estadual, como deputado federal, como governador por 3 vezes, como senador por 2 vezes, sempre homenageá-lo, estiveram a fazê-lo. Na verdade, quando se menciona, se você tiver que fazer alguma menção, faça em vida, o governador, nos seus 86 anos de existência terrena, recebeu homenagens de reconhecimento, de carinho, de afeto, de amor, de tantos e tantos milhares de paraibanos que até a data de hoje o têm, o mencionam, o referenciam.
o referenciam como um democrata, um defensor intransigente das nossas instituições republicanas, o referenciam como grande executor, governador que foi, e a alcunha de ser o mestre de obras de estudo, porque de fato ele trouxe grandes conquistas, foi o cidadão que apagou o último candeeiro na Paraíba, o cidadão que fez investimentos em infraestrutura hídrica, com barragens, com adutoras, foi o cidadão responsável, e eu também mencionei, de um ato de fibra, de coragem política, quando disse não às pressões do então presidente Fernando Henrique Cardoso, para votar nele, e ele disse não, para votar em Serra. E ele disse não, eu voto em Lula. E aí os recursos para a duplicação da BR-230, Campinas, João Pessoa, Campina, foram retraídos, ou seja, foram escasseando até que nenhum recurso chegasse. Maranhão concluiu essa obra com recursos do Tesouro Estadual. Então, são exemplos, entre tantos outros, que cada um dos deputados federais que estiveram presentes, representando a Assembleia Legislativa, representando companheiros como Miquica Leitão, que participou da última campanha municipal, elegendo-se pelo MDB e aqui trazendo a sua homenagem, todos nós poderíamos mencionar muitas passagens. Eu tive grandes passagens, oportunidades de aprender, oportunidades de ouvir. O governador ele sabia muito ouvir, falava muito menos do que ouvia, exatamente com os cuidados. Ele sempre dizia, quem fala mais termina incorrendo em mais erros. Então, eu fui prefeito de Campina Grande por força do convite que o governador Maranhão me fez quando eu estava saindo do PDT em razão de questões internas. Ele disse, Wener, venha para cá, você vai ser o nosso candidato a prefeito, eleito pelo MDB, reeleito pelo MDB, deputado federal pelo MDB. Tive que sair por forças também de situações naquele momento para o PSB. E eu me recordo, para finalizar esse seu questionamento, que em setembro para outubro, eu procurei o governador aqui mesmo, nós nos sentávamos juntos e eu dizia, governador, é possível que eu saia do PSB, eu queria saber se o senhor me receberia de volta no MDB. E ele riu para mim e disse, Wener, que história é essa? Você sabe que você nunca saiu do MDB, venha-se embora. E aí eu não tive a oportunidade, porque quando retornei ele já não mais estava entre nós. Então imagine você, ser senador da República, representando-o também, ser presidente do MDB, partido que ele tanto amava, tinha 3 grandes paixões, que era exatamente a família, o amor pela pecuária, pelos seus aviões, ou pela aviação, e o amor pela política. E na política o MDB sempre foi a sua casa. Então foi uma homenagem muito justa, singela. Poderia estar aqui repletos de companheiros, tantos que gostariam de vir e participar desse momento, mas representados estão por aqueles que cá vieram. Senador veneziano, é sábio que a sua trajetória no MDB, né, acompanhou também boa parte da trajetória do senador José Maranhão. Maranhão, ele foi, como você colocou muito bem, como o senhor colocou muito bem, o grande incentivador para a sua ida para o MDB. Como você se sente hoje substituindo ele? Não digo substituindo, mas sucedendo dentro da presença do MDB e com a missão de dar continuidade ao legado de José Maranhão dentro das fileiras do MDB na Paraíba. Eu acho que é por aí. Pedindo desculpas a você por não concordar com o termo, e você inclusive corrigiu, de substituir. Na verdade, não há. Um cidadão que tem uma história de 66 anos, não de vida pública, você imagine, né? São 13 anos a mais do que a minha existência só de mandatos exercidos. É muito tempo. E para você se garantir com essa longevidade na política, sendo eleito deputado estadual por 3 mandatos, deputado federal por 4 mandatos, governador por 3 mandatos, senador por 2 mandatos, você tem que ter muito valor. Você tem que ter qualidade, você tem que ter, acima de tudo, credibilidade. E o governador Maranhão conseguiu fazer essa transição. Ele não perdeu o seu tradicionalismo, as suas raízes, aquele jeito dele de ter apego a alguns valores tradicionais, mas sempre se atualizando. Verdade é que já na década dos anos 2000, ele conseguiu, junto a uma nova roupagem, uma nova realidade, de novos eleitores, eleitores mais jovens, mesmo assim ele conseguiu ser eleito senador, conseguiu ser eleito governador e conseguiu o último mandato
nesta casa, Senado Federal. Então, a nossa missão, aí concordo plenamente com você, é a de poder, e penso que nós estamos conseguindo. Não sou eu estou na condição de presidente, mas essa é uma ação conjunta, essa é uma ação compartilhada. Citei o caso do presidente Miquica Leitão, como poderia e devo citar todos aqueles outros e outras que têm se filiado ao MDB. Estou aqui diante do nosso companheiro Diego Amaranto, que volta à nossa sigla, dos prefeitos, prefeitas, hoje somos 27, a previsão é de que nós, projetando de maneira muito realística, nós cheguemos a 30 e vamos para as eleições municipais. O PMDB é uma marca, e não é uma marca que nós vamos sempre citar nostalgicamente. Não, é porque é uma marca de quem fez. A referência do MDB é muito forte, quando você vai em qualquer parte. É, afinal de contas, a agremiação que tem o maior número de prefeitos no país, é a agremiação que tem o maior número de filiados, e é uma agremiação que tem quadros valiosos e que estão se formando. Passou por um momento difícil, delicado em nível nacional, mas que está se recompondo. E na Paraíba tenho eu a gratíssima honra e responsabilidade de poder dar continuidade ao trabalho que foi com tanto amor, dedicação, ardor, às vezes até sacrifícios, porque afinal de contas, na política, você se sacrifica porque você tem que abrir mão de muitos outros prazeres, o prazer de estar junto à sua família, o prazer de estar com o seu hobby, com o seu hábito pessoal, você tem que abrir mão, que é dedicação. Para quem quer fazer bem feito, como o Maranhão fez, e nós estamos a fazer, você tem que assumir essas perdas. Veneziano está pronto para disputar a reeleição do Senado Federal? Olha, primeiro nós estamos fazendo, Alexandre, temos muito cuidado, porque somos mortais, somos frágeis, a nossa condição, eu assim trato. Não gosto de fazer projeções. Nós estamos há 3 anos de um processo eleitoral 2026. Imaginemos nós se temos condições de dizer algo de forma definitiva, algo de forma consumativa. Não, nós temos que trabalhar o dia a dia. Quando você trabalha o presente, quando você qualifica, quando você toma iniciativas, quando você se organiza, quando você forma grupos, o dia a dia vai lhe permitindo avançar. E é avançando desta forma, como eu te situei, ampliando os nossos quadros, revigorando a estrutura MDBista, que nós, primeiro, haveremos de ter, espero eu, melhor resultado em 2024, com prefeitos. Nós projetamos pelo menos 40 a 50 prefeitos eleitos pela nossa legenda MDBista. E o passo seguinte, fortalecido aqui nas eleições municipais, com o maior número de companheiros e companheiras na Câmara ou nas câmaras municipais, chegar a 2026. O nosso projeto é a reeleição? É, isso eu posso te dizer. Mas sempre tendo os cuidados devidos de não nos anteciparmos àquilo que nós não temos domínio. O que nós temos domínio é o de poder fazer no hoje, enquanto Deus nos permita saudáveis, com vida e com disposição de trabalho. Como o Veneziano colocou muito bem, o MDB é um dos partidos que mais tem prefeitos espalhados por todo o Brasil. Na Paraíba não é diferente, é um partido sólido e um partido que tem se consolidado cada vez mais. Mas é importante, claro, que as cidades com maior densidade eleitoral, estas tenham representatividade nas câmaras municipais, mas sobretudo no executivo. Em Campina Grande já há uma sinalização de uma aliança com o PSDB, né, com o prefeito Bruno Cunha Lima. Na verdade, ele é PSD, devendo sair do PSD e muito provavelmente, não sei, só quem pode falar é ele próprio, ingressar no União Brasil. O PSDB tem como seu presidente, como um dos integrantes, Pedro, Cássio, Tovar, Camila, mas Bruno é filiado ao PSD. O costume da família, da tradição da família compor as fileiras do PSDB acaba fazendo com que nós incorremos no erro. Mas em João Pessoa, o MDB terá candidato a prefeito? Olha, essas decisões a respeito das posturas que serão tomadas, eu tenho dito, sabe, Alexandre, que o MDB não é apenas um partido que tem o democrático na sigla, MDB, mas a gente participa, nós compartilhamos. Nenhuma decisão é tomada isoladamente pelo seu presidente estadual. Eu disse isso já por diversas vezes, e aqui eu invoco o testemunho do próprio presidente da Comissão Provisória de João Pessoa, Miquica Leitão. Em João Pessoa, só para que você possa bem pontuar perante os nossos telespectadores e amigos, né, internautas, porque essa entrevista deverá estar também indo para as nossas redes, nós estamos discutindo
Há possibilidades de poder não apenas nos sentar e discutir com Cícero? Pode. Há possibilidades de nos sentarmos, inclusive, pela aproximação que houve com o companheiro Rui Carneiro? Há. De fato, há. E nunca escondemos isso. Então, esse debate passa, primeiro, por ouvirmos os companheiros das municipais, seja em João Pessoa, Campina Grande ou em qualquer parte, ouviremos. Agora, você sabe disso, Diego sabe disso, os meus amigos sabem disso. Você não toma decisão municipal sem levar em consideração a realidade estadual. Você não toma decisões estaduais sem levar em consideração a responsabilidade que eu tenho como presidente de prestar contas à nacional. E a nacional deseja o quê? Deseja ver o partido fortalecido e que tenha representantes nacionais no Senado e na Câmara. E há um interesse da Nacional de poder manter a presença no Senado Federal do seu integrante, fosse Alexandre, fosse Diego, Antônio, Veneziano, enfim. Nós temos que unir quanto mais possamos, sem perder de vista as oportunidades de fala e de opções dos nossos companheiros, mas a gente não pode separar aquilo que é nacional, que é superior, porque os partidos só subsistem por quê? Com as suas representações nacionais, sejam deputados federais e senadores da República. É dessa forma que os partidos mantêm-se. Então, a gente está tentando coadunar, nós estamos tentando tomar decisões que convijam municipal, estadual com a nacional. Mas vai dar tudo certo, eu acho que vão ser encaminhamentos tranquilos. Dizer que o sentimento é de gratidão pela entrevista concebida ao Sistema Unorte de Comunicação, pelo presidente em exercício, presidente do Senado Federal, um paraibano. Então, eu, enquanto paraibano, entrevistando o presidente do Senado Federal, o presidente este que eu votei para senador nas eleições de 2018, trabalhei, fiz campanha, e também da sua querida e amada esposa, Ana Cláudia, que eu voltei para deputada federal e que eu tenho um carinho muito grande e quero deixar um abraço a ela e a toda a sua família. Vou transmitir a Aninha e a você o meu carinho. Sucesso nessa sua nova investida, né? Eu não conhecia, eu conhecia outros pendores políticos, políticos, né, os seus pendores na atividade comunitária, social, mas eu desejo sucesso a você, a todos os que estão fazendo o Sistema Unorte, sejam sempre muito bem-vindos num dia que foi marcantemente importante para todos nós, para a família do governador Maranhão, para a família de amigos do governador Maranhão. E eu creio que esse sentimento que você expõe e que você deixa transparecer, afinal de contas, o Senado Federal já teve à frente da sua casa paraibanos ilustres, como o caso do presidente Humberto Lucena. Independente de ser veneziano ou não, a ocupação de uma cadeira por 4 anos como vice-presidente, sendo este um paraibano, é importante. É importante e é isso que nós queremos, sabe, Alexandre? De utilizar, no melhor sentido do verbo, os meios, as condições que esse mandato nos permite de fazer o melhor para o nosso Estado e os nossos municípios. Um grande abraço, sucesso sempre. Vou transmitir à Aninha o seu carinho e a sua referência. Um abraço, Diego. A gratidão é toda nossa, do Sistema Unorte de Comunicação e de toda a Paraíba, e espera-se pela mídia nacional que pelo próximo biênio veneziano continue ocupando a cadeira de presidente oficialmente do Senado Federal. Neste momento, estamos entrevistando a desembargadora Fátima Bezerra, a esposa de José Maranhão. Fátima Maranhão. Fátima Maranhão, doutora, a senhora traz uma mensagem de muito carinho, de muito amor. Nós notamos durante o seu discurso, durante a sua fala e dos outros pares que fizeram parte dessa solenidade, muito afeto, muito amor, muito carinho. Seus olhos brilhavam a cada palavra que se era dita a respeito de Maranhão. Qual a mensagem que a senhora traz ao povo da Paraíba, mas, sobretudo, ao coração de Maranhão, na tarde de hoje? Quando meus olhos brilham ao falar de José Maranhão, eu estou tão somente repetindo um gesto que fazia parte da vida do meu marido. Os olhos deles brilhavam quando ele falava no estado da Paraíba, quando ele falava nos seus eleitores, quando ele falava no seu serviço em prol do outro, porque José Maranhão é daqueles que viveu para servir. Essa palavra, essa frase é muito comum, viveu para servir, mas eu sou testemunha, muitas pessoas são testemunhas que realmente Maranhão era um homem humilde,
Era um homem simples, trabalhador e que pensava muito no outro. Então, colocava-se sempre a serviço do outro. Afinal, foram 66 anos de vida política, dignidade, ética, respeito, amor. Então, nesse dia em que o Senado Federal presta essa mensagem, colocando o Maranhão entre os senadores que honram o Senado Federal ao longo da história, nós, a sua família, os seus amigos, mas nós paraibanos, tenho certeza que estamos muito felizes e gratos a Deus pela oportunidade que Maranhão teve de servir a Paraíba. Eu peço veemência, doutora desembargadora Fátima Bezerra, para lhe pedir licença e, neste momento, lhe fazer uma pergunta familiar, uma pergunta carinhosa a respeito de José Maranhão. Narra-se que a senhora foi a primeira, ele foi seu primeiro namorado, não teve um outro namorado antes dele, né, antes de José Maranhão. Existe um dia sequer na sua vida que a senhora não recorde, pelo menos um dia, de José Maranhão, e como foi José Maranhão na criação dos seus filhos? Desde os meus 17 anos, 16 para 17 anos, que eu penso em Maranhão todos os dias da minha vida. Mesmo por um período que passamos afastados um do outro, Maranhão continuava vivo em meu coração e no meu dia a dia, rezando por ele, pensando nele e o amando à distância. Porque existem amores que são amores de outras vidas, são amores para sempre. E eu tenho certeza que Zé Maranhão e eu somos almas gêmeas. Me perdoem utilizar essa força da afetividade das palavras, me perdoem, mas é porque realmente eu gosto de dizer, eu gosto de propagar que o verdadeiro amor existe. E é preciso que nós nos amemos com este verdadeiro amor para deixar exemplo para nossos filhos, nossos netos, nossos familiares e todos que convivem conosco. Não existe algo mais belo do que o amor verdadeiro. E amar, sim, é possível. É difícil encontrar um José Maranhão, é difícil, mas acontece que o seu José Maranhão, o seu José, está ali. Deus pode lhe dar, como também pode lhe dar a sua Maria, não Maria de fato, a sua Maria. Então é preciso que nós cultivemos o amor. E Maranhão foi um homem que, além de cultivar, deixou muito amor em nossos corações.